Gênesis capítulo 3. Versículo 1. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Repito, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus torna cativo o nosso entendimento a esta palavra esta noite. Quebranta-nos a ela, converta-nos a ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Há algo que todos os dias nós fazemos. Há algo que todos os dias nós realizamos, incansavelmente. Falar. Todos nós falamos cotidianamente. Uns mais, no caso dos homens, outros menos, no caso das mulheres. O fato é que nós falamos e falamos. Todavia, é possível que muitos de nós não refletimos na seriedade das palavras. É possível que muitos de nós não temos a consciência o quão importante e sérias são as palavras, o mundo das palavras. E é interessante que a Bíblia vai nos informar algumas coisas importantíssimas em relação ao mundo das palavras. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que o homem não aprendeu a falar com outro ser humano. A Bíblia não nos ensina que o homem aprendeu a falar com a mulher, ou a mulher aprendeu a falar com o homem. A Bíblia nos ensina que o homem aprendeu a falar com o próprio Deus. E aqui nós temos uma informação importante que contesta a teoria da evolução, porque se existe algo que o homem não consegue fazer sozinho, é falar. Existe uma fase no ser humano chamado de lalação, que é o período onde que o ser humano aprende a falar a partir do que ele ouve. Se nessa fase o ser humano não aprender a ouvir o outro ser humano, e essa fase passar, o ser humano nunca mais falará. Ele não consegue falar sozinho, ele precisa ouvir, ele precisa aprender com o outro. E se o homem veio de um ancestral comum ao macaco, por exemplo, como que o homem aprendeu a falar, sendo que os animais não falam? Mas a Bíblia diz que o homem, ele aprende a falar com o próprio Deus. Isso é importante porque no Éden,
Quando o homem fala, a referência que ele tem das palavras é do próprio Deus. Então o padrão das palavras no Éden é o próprio Deus falando. Quando o homem fala segundo aquilo que ele aprendeu. No capítulo 1, a Bíblia apresenta Deus falando. No capítulo 2, a Bíblia apresenta o homem falando. Mas o texto que nós lemos nos apresenta uma terceira voz. E essa terceira voz não é Deus falando, não é o homem no seu sentido amplo, tanto o Adão quanto a Eva, o homem falando, mas a terceira voz é a serpente falando. E a serpente aqui representa o maligno. A serpente aqui representa o próprio diabo. E o texto vai nos dizer que quando a serpente fala, algumas realidades ganham novos tons. Por exemplo, pela primeira vez na história, aparece um ponto de interrogação. No capítulo 1, você não encontra nenhum ponto de interrogação. No capítulo 2, você não encontra nenhum ponto de interrogação. Isso significa dizer que pela primeira vez que aparece na Bíblia uma dúvida, essa dúvida não veio de Deus. Essa dúvida não veio do homem. Essa dúvida veio da serpente. E aqui está uma das estratégias mais venenosas da serpente. Aqui está uma das armas mais letais de Satanás ainda hoje. A arma da dúvida, da incerteza. O primeiro cartucho que Satanás atira ao primeiro casal é com a dúvida. O primeiro cartucho que Satanás lança contra Jesus foi com dúvida. A última tentativa de Satanás em fazer Jesus pecar também foi pela dúvida. A dúvida maldosa, a dúvida de origem maligna, ela é catastrófica. Nada é mais danoso, por exemplo, dentro de casa, um marido ter dúvidas em relação ao seu amor para com a sua esposa. Como essa casa sofrerá? Como é danoso a esposa olhar para si e dizer: eu não sei se eu amo esse marido, eu não sei se eu amo este filho, eu não sei se eu amo esse pai, eu não sei se eu amo esta igreja, eu não sei se eu amo a Bíblia, eu não sei se eu amo Deus. A dúvida, quando ela se estabelece e tendo as suas raízes diabólicas, ela é destruidora. Nenhum coração se move saudavelmente a partir de dúvidas. Nenhum ser humano vive com uma qualidade interior do jeito de Deus a partir de dúvidas. Pela primeira vez, a serpente insere uma dúvida. E esta dúvida, ela é letal. Se esta noite você chega entre nós com algumas incertezas na sua vida, se você entra esta noite com áreas cruciais da sua existência, e essas áreas cruciais, há muitas dúvidas, há muitas incertezas, eu quero lhe dizer esta noite, que na presença de Deus há abundância de convicções, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza daquilo que nós não vemos e a espera daquilo que nós estamos aguardando. Deus tem convicções para a sua vida hoje. Deus tem certezas para o seu coração. Quem entende a palavra de Deus, aplauda a Ele esta noite. Agora percebe
que a serpente vai fazer? O que a serpente vai operar? Qual é a sua artimanha? Qual é a sua astúcia? A astúcia da serpente em relação a Eva e Adão é que ela adultera, ela distorce o que Deus disse. A estratégia da serpente foi adulterar as palavras de Deus. A astúcia da serpente foi distorcer o que Deus disse. Ela olha para Eva e diz: não foi assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim. Ela adulterou, ela prostituiu, ela modificou, ela distorceu as palavras de Deus. Olha a tática da serpente. Olha a tática de Satanás: modificar, dar uma nova interpretação por aquilo que Deus disse, modificar o que Deus disse. E aqui está a grande estratégia de Satanás para a tua vida. Aqui está a estratégia da serpente em adulterar o que Deus disse. Mas por que a serpente modificou as palavras que Deus disse aos ouvidos do primeiro casal? Por que ela começou por isso? Por que ela não atacou os olhos? Por que ela não atacou o paladar, o olfato? Por que ela não atacou o tato? Por que ela atacou a audição do homem? Por que ela mexeu exatamente no que Deus disse primeiro? Porque quando ela modifica o que Deus disse, ela está mexendo, ela está comprometendo com a identidade de Deus. Porque Adão, tudo que Adão sabia sobre Deus, era aquilo que Deus tinha dito. Porque quando Deus vai dizendo no capítulo 1, haja luz, e houve luz, Ele chama a existência as coisas que não existem como se elas existissem. Ele olha para o caos, Ele olha para a terra sem forma e vazia, e Ele diz: haja luz, e houve luz. Haja separação entre céu e terra, haja separação, haja erva, haja animais. Ele vai liberando a palavra, e tudo que é caos, tudo que é informe, vai ganhando ordem. Quando Deus libera a palavra, nós sabemos que Ele é poderoso. Quando Ele libera a palavra, nós sabemos que Ele é soberano. Quando Ele libera a palavra, nada permanece do mesmo jeito, nada permanece em caos, nada permanece em trevas. Quando Ele levanta a sua voz, nós descobrimos que todo o poder está na mão de Deus, e que nada é maior do que o seu soberano poder. Quem pode aplaudir ao Senhor pelo seu poder? O que nós sabemos de Deus é naquilo que nós ouvimos dele. E se Satanás modifica o que Deus diz, ele está comprometendo quem Deus é. Porque tudo que Deus é, nós conhecemos a partir da palavra, não é a partir da ciência, não é a partir das filosofias humanas, não é a partir dos pensadores históricos. Tudo que nós sabemos sobre o ser de Deus é a partir do que Ele disse. E é por isso que Satanás quer comprometer o que Ele disse, porque se ele compromete o que Deus disse, a identidade de Deus é comprometida. Satanás, a serpente, ela quer modificar o que Deus disse, porque se ele modifica o que Deus disse, ela vai comprometer a identidade do homem. Porque o que o homem é, ele ouviu de quem? Quem que definiu a identidade do homem? O próprio Deus. Foi Deus que disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A nossa identidade
identidade veio da boca de Deus. E se Satanás mexe nas palavras, se Satanás coloca dúvida no que Deus diz, se Satanás diz que essa palavra está equivocada, então a nossa identidade é comprometida. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos buscar a nossa identidade na terra. Nós vamos entregar a nossa identidade na mão das pessoas. Nós vamos colocar a nossa identidade na mão do esposo, da esposa, do filho, do pai, dos amigos e até dos inimigos. Nós vamos esperar que os outros venham nos definir. É tudo que Satanás quer, é que você não tenha a identidade vinda dos lábios de Deus. Ele quer mexer no que Deus disse, porque a sua identidade estará comprometida. Ele quer mexer no que Deus disse, porque se ele mexe no que Deus disse, ele mexe no nosso valor. Porque quem vai dizer o quanto que nós valemos? Não é o dinheiro, não é o corpo perfeito, não é a mídia, não é a fama, não é o poder. O que vai definir o valor que nós temos não são as pessoas à nossa volta. Foi da boca de Deus que ele olha para o homem e diz: o homem é muito bom, é muito bom, é muito bom, o homem é muito bom. O valor, a importância do homem veio da boca de Deus. A serpente quer mudar o que Deus disse, porque se ela se fizer, o nosso valor irá se esmorecer, porque todas as definições humanas, circunstanciais, vai te colocar em um valor ridiculamente inferior ao que você é e ao que você vale diante de Deus. A serpente quer mudar o que Deus disse, porque o que Deus disse vai definir o nosso propósito. Foi de Deus que Adão ouviu o que ele veio fazer. Foi de Deus que o homem ouviu, porque ele foi criado. Se a serpente mexe no que Deus disse, o homem perde a direção. Ele não sabe por que ele nasceu nessa família, ele não sabe por que ele frequenta esta igreja, ele não sabe por que ele mora nessa cidade, ele não sabe o que Deus tem na vida dele, naquele trabalho. Ele está totalmente perdido, porque a serpente mexeu no que Deus disse. Eu quero que você pense comigo esta noite, que Satanás usará a mídia, Satanás usará a cultura, Satanás usará a literatura, Satanás usará músicas, Satanás usará séries, Satanás usará todos os recursos disponíveis à nossa geração para exatamente distorcer o que Deus disse. Olha o que a serpente disse. Não foi assim que Deus disse: vocês não vão comer de nenhum fruto. Mas que loucura! Como que Deus planta o homem no jardim, diante de todas as árvores, e Deus fala para ele não comer nada? É esta a sensação que o diabo quer gerar em você. Que você tem um Deus carrasco, que você tem um Deus proibitivo, um Deus que não deseja o seu bem, o Deus que não deseja a sua prosperidade, o Deus que não deseja a sua saúde, um Deus que não deseja a sua vida interior sarada pela presença dele. O diabo quer que você pense que Deus é egoísta, que Deus não se importa com você, que Deus não se interessa por você. Não foi isso que Deus disse: vocês não vão comer nada. E o diabo quer convencer você que Deus não tem nada para você, que Deus não se importa com a sua vida, que Deus não se importa com a sua nutrição física, emocional e espiritual, que Deus não está nem aí com a sua situação. O diabo quer mexer no que Deus diz. O diabo quer comprometer a sua fé na palavra
dele, porque se ele mexer aqui, tudo que você sabe sobre Deus, tudo que você sabe sobre si mesmo, tudo que você sabe sobre a sua importância, tudo que você sabe sobre o seu propósito, irá ruir. Infelizmente, Adão peca, Adão falhou, mas um belo dia, oh glória, o último Adão aparece na história bíblica, e o nome dele é Jesus. Jesus aparece na Bíblia como o último Adão. E no deserto, a serpente vai encontrar com Jesus. A serpente vai encontrar com Jesus. O duelo de Satanás com o último Adão. O primeiro Adão falhou. E por que falhou? Porque a serpente conseguiu mexer nas palavras do que Deus disse. E o homem acreditou nessa mentira. E quando o homem acreditou na mentira de que Deus disse aquilo, então o homem perde a sua batalha e o seu enfrentamento com o maligno. Aí então vem Jesus Cristo lá no deserto. O primeiro Adão, a serpente o tentou no jardim, com tudo perfeito à sua volta. Mas com Jesus, Satanás vai tentá-lo no deserto, durante 40 dias, sem comer, em uma situação totalmente adversa. Quando Satanás veio, ele veio com a mesma estratégia do Éden. A estratégia do Éden é que a serpente veio com uma dúvida. E então Satanás veio também com uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Quando Jesus ouviu isso, a primeira resposta de Jesus foi: está escrito. Satanás ganhou a primeira batalha na humanidade, porque ele distorceu a palavra de Deus ao coração do homem. Mas a vitória de Jesus foi que ele usou a palavra de Deus sobre a serpente. Sabe quem chamou a serpente para conversar sobre Bíblia? Foi Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo? A primeira batalha você ganhou, mas essa aqui você não vai mexer no que o meu pai disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele diz me alimenta, o que ele diz me fortalece, o que ele me diz me levanta, o que ele diz me protege. O que ele disse está dito, e você não vai mexer em nada. O que ele diz é ponto final. Não adianta vir com ponto de interrogação, não adianta vir com dúvida. O que o meu pai disse está dito. Quem pode glorificar a Jesus? Eu preciso terminar. E tudo isso eu venho te dizer para lhe afirmar uma chave para a sua vida. Por que Jesus venceu como venceu? Por que Jesus perdeu tudo? Perdeu a companhia de amigos nos momentos que mais ele precisava. Ele foi traído pelo amigo mais íntimo. Ele foi negado por alguém que ele salvou de um afogamento. Jesus foi desprezado por aqueles que ele curou, que ele ressuscitou. Jesus foi abandonado por tudo e por todos. Se tem alguém na história da humanidade que tinha de tudo para fracassar, era Jesus. Mas por que Jesus não fracassou? É porque ele não deixou em nenhum momento Satanás mexer, adulterar, modificar o que Deus disse.
o que o Pai disse está dito e ninguém mexe. E ele vai para a vida confiando no que o Pai disse. Jó é o exemplo que você pode perder filhos, você pode perder saúde, você pode perder dinheiro, você pode perder tudo, mas se manter a palavra de Deus, se manter a voz de Deus, isto é suficiente para você levantar da cinza, para você recomeçar de novo, para você vencer os piores momentos da sua vida. Esta noite eu venho dizer em alto e bom som: o que você tem de mais precioso é o que Deus disse. Não deixa Satanás mexer nisso. O que Deus disse sobre a sua sexualidade? O que Deus disse sobre a sua vida sexual? O que Deus disse sobre casamento? O que Deus disse sobre família? O que Deus disse sobre o homem tratar a mulher? O que Deus disse sobre mulher tratar homem? O que Deus disse sobre filhos tratar os pais? O que a Bíblia diz sobre pais ensinar os filhos? O que a Bíblia nos ensinou sobre quem nós somos? O que a Bíblia diz sobre a nossa identidade? O que a Bíblia diz sobre o nosso valor? Não importa o que ele disse sobre você, não importa o que ela disse ao teu respeito, se ele disse palavras pontiagudas demais, se o que você ouviu desta casa, se o que você ouviu das pessoas que você mais acreditou, foram palavras que veio deformar quem você é, mas você está debaixo, não é do que os seus inimigos falaram, ou daquelas pessoas que falaram sobre você, nos momentos de raivas e de ira. O que norteia a sua vida é o que Deus disse quem você é o que Deus disse sobre o quanto que você vale. A mídia veio dizer que você vale o que parece, a mídia veio dizer que você vale o que você tem, mas Jesus veio te dizer: você respira, você é a imagem e semelhança de Deus, o teu nome está escrito no livro da vida, você é preciosa aos meus olhos, e se eu pudesse, eu morreria de novo para pagar os seus pecados. Você é valioso aos olhos de Deus. Ele disse isso e está dito. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor? Glória. O diabo está a te convencer que Deus não é o mesmo, que Deus não é poderoso, que Deus não pode mudar o seu caráter, que Deus não pode fazer você abandonar esse pecado, que Deus não pode transformar em um homem diferente para esta casa, que Deus não pode transformar a sua índole, que Deus não pode tocar nas suas emoções. O diabo está tentando modificar o que Deus disse, para que ele possa apequenar Deus diante dos seus olhos. Essa palavra é tudo que você tem para viver. Se você se agarrar nessa palavra, se você crer no que está escrito aqui, Deus pode transformar em vida morte. Deus pode fazer você levantar das cinzas e ter um recomeço para a glória de Deus. O que Deus disse está dito. O que Deus é está dito. O que a Bíblia diz quem Deus é está dito. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra para socorrer aqueles que nele confiam.